Boa noite, queridos alunos. Por cá, o professor Anderson, da disciplina Instituições Jurídicas e Ética. E a ética, ela é a ciência do comportamento e que a moral estava atrelada ao íntimo, à relação pessoal, né, concepções pessoais do indivíduo. E a ética vai tratar da interação desse indivíduo com a sociedade. Na aula de hoje, retomando o raciocínio das disposições de Renato Nalini sobre ética, falaremos sobre a legislação deontônica. Como eu já comentei, a nossa disciplina, nosso curso curso bacharelado em Direito. Então, como nós somos pensadores do direito e teremos um leque bastante vasto de carreiras jurídicas, nosso instrumento de trabalho é a lei. Então, por isso que, para tratar do tema ética, nós vamos explorar as legislações que tratam, que materializam, que subsidiam o nosso trabalho. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre legislação deontônica. Legislação deontônica ou legislação e ética. Vou tratar algumas legislações que servirão de referência para o nosso estudo. Lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, temos o princípio da livre decisão motivada. Então, o magistrado não tem um parâmetro, não tem uma lei, a lei está omissa sobre determinado tema. Então, o que é que o magistrado vai ficar sem decidir? Não. Ele vai ter liberdade de decidir o que for, desde que seja devidamente motivado. Ok? Mas, retomando aqui a legislação ligada à ética, ainda lá estudando, tendo como objeto de estudo a Lei 8906, no artigo 31, o legislador colocou que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Aqui ele está falando da ética propriamente dita. Lembrem-se que eu falei que a diferença primordial, que é importante vocês entenderem que não são sinônimos, a ética e moral, muito embora etimologicamente tenham significados parecidos, costume, mas não são sinônimos. A moral está relacionada à questão pessoal, os valores pessoais, e a ética, a minha relação com a sociedade. E dentro dessa relação perante a sociedade entra aí a ética profissional. Perceba que o legislador, e aqui o ordinário, que estamos falando da Lei 8906, ele foi bem claro, ele tem que ser merecedor de respeito e contribuir para o prestígio da classe. Então, ele não pode ingressar em litigância, em lide temerária, como eu comentei em sala de aula, aquele tipo de processo que eu sei que o cidadão não tem direito. Eu sei, por exemplo, que o cidadão está pedindo a ação de danos morais, dizendo que foi a empresa que causou aquele dano, mas eu sei que não foi a empresa que causou aquele dano. E eu tenho a certeza também, inclusive, que isso será facilmente provado. Então, isso é uma lide temerária. Inclusive, vou falar mais adiante, a disposição do artigo 79 do Código de Processo Civil, da litigância de má-fé. Mais adiante eu vou falar sobre isso. O advogado ele poderá ser responsabilizado por litigar com má-fé, que não está agindo com ética no processo. Ok? E ele poderá sofrer advertência e multa, e deve realmente. O parágrafo 1º do artigo 31 fala que o advogado, no exercício da profissão, deve manter a independência em qualquer circunstância. Independência, entenda aqui, imparcialidade no exercício da sua profissão. O Estatuto da Advocacia, salvo engano, fala também que não existe hierarquia no Poder Judiciário. Não existe hierarquia entre advogado, entre promotor,
e entre o magistrado, desembargador e etc. Existe a exigência do respeito mútuo, mas não existe subordinação hierárquica. Então, dito isso, ele tem que agir de forma imparcial, independente. Ele não pode agir com superveniência ao magistrado, ao promotor e etc. E no parágrafo 2º, no artigo 31, temos o seguinte: ele não pode ter nenhum receio de desagradar, fazer uma reclamação, formalizar uma reclamação ao magistrado ou de qualquer autoridade. Hoje em dia, com a popularização do YouTube, há vários registros, né, de advogados fazendo desagravos a promotores, fazendo desagravos a magistrados. É uma disposição. Por quê? Porque fazendo isso, o advogado está fazendo valer a disposição do artigo 31. Ele está sendo merecedor de respeito, ele está agindo em conformidade à lei e exigindo que haja o respeito. Então, ele não pode se furtar, não tem nenhum receio de desagravar, né, desagradar, ou seja, fazer um desagravo, reclamar judicialmente nos autos sobre algum excesso do magistrado, do promotor e etc. Nem de incorrer em impopularidade. Se eu reclamar, se eu desagravar, fizer um desagravo aqui no processo, os juízes aqui vão ficar com raiva de mim. Ele não pode ter receio de ficar impopular. Ok? Então, ele tem que respeitar e dar-se ao respeito. É isso que o legislador positivou. No exercício da sua profissão, ser merecedor do devido respeito e do prestígio da classe. Ainda falando do Estatuto da Advocacia, o artigo 32 nos fala que o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Então, o advogado, ele é um profissional consciente, passou 5 anos na faculdade, fez o exame de ordem, conhece ele lida diariamente com o ordenamento jurídico, com a disposição legal. Então, ele, mais do que ninguém, vai ser responsabilizado pelos seus atos, principalmente no exercício profissional. Porque no exercício profissional não é o indivíduo que está atuando, é o advogado. E como advogado, ele está representando uma classe de profissionais. Então, ele não pode agir em desacordo, senão ele será devidamente responsabilizado. Inclusive advertido, né, poderá sofrer um processo administrativo interno e desse processo administrativo interno acabar sendo afastado ou impedido. O parágrafo único do artigo 32 dispõe que, em caso de lide temerária, que é aquele processo que eu comentei há pouco com os senhores e senhoras, que eu, advogado, sei que o cliente não tem direito, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Então, por exemplo, ele poderá ser responsabilizado, suponhamos que uma ação de alimentos. O cliente, para protelar o processo, postergar o pagamento, ele, embora a jurisprudência que não, enquanto não houver decisão em contrário, o cidadão vai continuar pagando os alimentos, mas com o objetivo de embaçar o processo, causar tumulto no processo, o cliente ele fala com você, advogado, com o senhor, com a senhora, para pedir um exame, um exame de paternidade. E você sabe, ele já lhe disse em algum outro momento, ou se não disse, você vê a aparência da criança e do cidadão, que a cara não nega. Então, você entendendo que ele está fazendo aquilo apenas para tumultuar o processo, se você for conivente, você será devidamente responsável. E há, inclusive, uma previsão expressa disso lá no Código de Processo Civil, no capítulo da litigância de má-fé. Ok? Então, em caso de lide temerária, segundo o parágrafo único do artigo 32, o advogado será solidariamente responsável por seu cliente, desde que o coligado
com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. O que quer dizer aqui no trecho desde que coligado? É que desde que conivente, mas se não houver essa conivência, aí será devidamente apurado. O artigo 33, finalizando essa parte ética aí da Lei 8906, dispõe que o advogado, ele obriga-se, ele tem esse dever, ele obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Então, o legislador ordinário, né, da Lei 8906, ele já deu legitimidade ao Código de Ética. Olha, isso aqui é uma lei ordinária, mas você, advogado, deve seguir à risca a disposição do Código de Ética. Ok? Ele deu essa legitimidade. O parágrafo único do artigo 33 coloca que o Código de Ética e Disciplina vai regular os deveres do advogado para com a comunidade, para com o cliente, o outro profissional. Nós vamos ver lá no Código de Ética, por exemplo, que eu não posso aceitar um cliente sabendo que não gostei do outro advogado. Ele tem todo um rito, ele tem que comunicar por escrito, precedente, antes de, eventualmente, se eu entender, aceitar ele como meu cliente. Ele tem que notificar por escrito ao outro advogado que não tem mais interesse. E durante 10 dias, falei, em sala de aula, o outro advogado ficará responsável, ainda responsável por ele. E há colegas, inclusive, que gostam de entrar em contato e certificar se o cliente fez essa notificação. Então, o Código de Ética e Disciplina vai regular os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade. Tem uma série de regras em relação à publicidade. Será que eu posso colocar um outdoor em frente ao Shopping Jardins, advogado, fulano de tal, OAB, número de ordem e tal? Não pode. A recusa de patrocínio. Patrocínio se fala aqui a recusa de aceitar o cliente. O dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade, ou seja, de educação, tratar o outro profissional ou qualquer colega do direito, um promotor, um outro advogado, com urbanidade, com respeito, e os respectivos procedimentos disciplinares. Marquem, portanto, o artigo 31, o 32 e o 33 da Lei 8906. Temos a litigância de má-fé. Litigância vem de litígio. E o que é litígio? Litígio é uma disputa, Então, uma disputa judicial. Todo processo tem uma disputa judicial. Tem um autor, tem um réu e tem um magistrado que vai decidir sobre aquela questão, sobre aquele caso concreto. Então, a litigância significa que eu ingressar judicialmente com má-fé. E quais são os requisitos, quais são os pressupostos? É objetiva essa noção de má-fé? Não, há critérios objetivos lá na Lei 13.105, o novo Código do Processo Civil, ou o Código do Processo Civil de 2015, ou o novo Código do Processo Civil, como vocês preferirem, não tem problema, aqui tem livre-arbítrio. Então, novo Código do Processo Civil, dê uma olhada ali agora no artigo 79. Do artigo 79 ao 81, nós temos a disposição da litigância de má-fé. É um complemento, no caso aqui, a má-fé, o comportamento antiético do advogado no processo, em juízo. Como ele será responsabilizado? O artigo 79 do novo Código do Processo Civil diz que vai responder por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. O artigo 80 diz o seguinte: considera-se litigância de má-fé. Voltando aqui um pouquinho lá do artigo 79, perceba quem vai ser responsabilizado a priori aí no artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Aquele que intervir, advogado, aquele que testemunhar e etc. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que, aí temos um rol, inciso 1, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso,
Então o cidadão sabe que há dispositivo legal que não vai dar aquele direito. E mesmo assim ele vai ingressar judicialmente. Alterar a verdade dos fatos, foi o caso que eu falei há pouco. O cidadão sabe que é pai, mas para tumultuar o processo pede um exame de paternidade. No caso de um acidente de trânsito, o cidadão causou a colisão andando um longo trecho em marcha ré. E aí ele sabe que ele é responsável, mas ele entra com ação contra o outro dizendo que o outro condutor bateu no fundo. Então aí ele está alterando a verdade dos fatos. E se for provado que ele fez de fato isso, ele vai responder por litigância de má-fé. O inciso 3 do artigo 80 vai nos dizer que também vai ser enquadrado como litigância de má-fé usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Então, um exemplo, o cidadão é agiota, entra com ação de cobrança de uma dívida que nasceu da agiotagem. A agiotagem aqui no Brasil é ilegal. Ou outro exemplo, que até tem jurisprudência, a OAB já perguntou sobre isso. O cidadão adquiriu dívidas de jogo no Sportnet. Aí o dono da banca ingressou contra ele com essa cobrança. Essa prática não é legal, é uma contravenção. O jogo do bicho, poderia colocar esse exemplo também como um jogo do bicho. Não é uma atividade regularizada, legal. Ok. O dono da banca pode ingressar com uma ação por dívida de jogo? No Brasil, não. Diferentemente, aí vale a pena mencionar um julgado do STJ sobre um outro caso concreto, uma outra hipótese, inclusive já foi objeto da prova da OAB. Imaginemos que o cidadão foi passar a lua de mel em Las Vegas e lá acabou jogando e adquirindo dívidas, voltou para o Brasil. Aqui no Brasil, a empresa lá, o cassino, pode ingressar aqui no Brasil, demandar uma ação aqui no Brasil fazendo a cobrança? O que é que vocês acham? Bem, há julgado no STJ entendo que, muito embora aqui dívida de jogo não seja regularizada, dívidas originadas em países em que é regularizada têm validade. Ok? Cuidado, isso aí já foi objeto de prova da OAB. Voltando. Então, o artigo 80, inciso 3, enquadra como litigância de má-fé usar do processo para conseguir objetivo legal. O inciso 4 coloca que também configura a litigância de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Então, alguém que está resistindo se apresentar, está dando dificuldades injustificadas ao andamento do processo. Muito parecido com o inciso 5 também aí do artigo 80. Proceder de modo temerário, ou seja, sabendo que não tem direito, o que está errado, que tem culpa e está pedindo uma ação de danos morais, e em qualquer incidente ou ato de processo. Então o cidadão arrola 52 testemunhas para o seu processo, ou nesse caso, como eu falei, do pedido de exame de paternidade, o cara sabendo as características físicas, havendo compatibilidade visível, e ele entrando com um processo de comprovação de paternidade, aí é um caso de manifestação protelatória no processo, e ele poderá responder por isso. O artigo 81 diz o seguinte, do novo Código de Processo Civil: de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa a indenizar a parte contrária. Eu vou dar um exemplo. Teve um determinado processo que eu acompanhei, que era uma ação consumerista contra uma determinada uma empresa provedora da telefonia, E o juiz tinha sentenciado danos materiais de 2.000 e pouco, 3.000 reais,
e 10 mil de danos morais. E esse processo tinha uma obrigação de fazer, ou seja, a empresa ela tinha cortado alguns canais e ela tinha, né, em face de uma propaganda enganosa, o cliente mudou o plano e aí o juiz tinha sentenciado para que o cliente pagasse o valor antes da ligação que ele recebeu e que os canais que foram cortados que retornassem, né, para que fossem novamente oferecidos para ele, estabelecendo aí uma multa diária de, não me recordo, digamos R$200 dia. Só que o advogado, ele, na execução, no finalzinho do processo, quando já estava a liquidação, o pagamento, ele fez o cálculo, né, dos danos morais e materiais e esqueceu, né, de colocar o pagamento na multa, né, o valor dos dias de multa. E isso ele fez reiteradas vezes, né, foi necessário despachar umas 3 vezes em seguida. Como ele estava protelando e já tinha nos autos, já tinha várias petições, várias juntadas alertando que ele estava fazendo o cálculo errado, no terceiro erro, nós informamos ao magistrado, suscitamos litigância de má-fé. Olha, não é possível. Já teve 2 petições informando que o cálculo dele está errado. E ele está mantendo esse cálculo errado. E aí o juiz deu a devida advertência por litigância de má-fé. Okay? É um exemplo aí só para ilustrar. Então, de ofício a requerimento, o juiz, verificando os autos, ele pode entender pela litigância de má-fé. Outro ponto que eu quero destacar também lá do Código de Processo Civil é o artigo 140. O artigo 140 diz que o juiz não se exime, não deve se eximir de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Ou seja, lacuna se a lei for omissa e obscuridade se a lei não for clara, né? Então ele não pode se eximir de decidir, ele tem que tomar uma decisão. E aí no parágrafo único temos um ponto que eu quero chamar bastante atenção, é o parágrafo único do artigo 140 do Código de Processo Civil. Lá o legislador colocou que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Equidade, aí entramos na questão da ética propriamente dita. Agora há pouco falamos da litigância de má-fé, que é o comportamento antiético do autor, do réu e do advogado no processo, de qualquer outro interveniente. E temos aqui o dispositivo do artigo 140 falando da expressão equidade. Um exemplo de equidade, né, para clarear a ideia, as cotas raciais. Então, a norma das cotas raciais, ela tem o objetivo de promover uma equidade, e através dessa equidade, ou seja, um estímulo de ingresso às universidades, promover a justiça. Ok? Então, a equidade é um meio aí de se alcançar a justiça. E no caso de lacuna ou de obscuridade da lei, como é que o magistrado vai alcançar essa equidade? Aí ele vai ter que recorrer à ética, né? Aos preceitos éticos. Tudo aquilo que vocês leram no texto de Renato Nalini. Ok? Como vocês podem ver aqui nessa ilustração, igualdade nem sempre vai significar justiça. De um lado temos aqui a igualdade, uma criança maior, uma mediana e uma menor, todas em cima da mesma caixa. Então, para você promover a justiça, você vai fazer uso da equidade. Então, a equidade vai proporcionar isonomia para adequar a justiça. Então, pela ilustração, você percebe que com a adequação com os pressupostos da equidade, podemos aí alcançar a justiça propriamente dita. Vamos falar agora da Constituição Federal. Qual a previsão constitucional em relação à ética? Como eu comentei também em sala de aula, o artigo 5º, inciso 35,
dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, completamente aí em sintonia com a disposição do artigo 140 do Código de Processo Civil. Mesmo que não haja previsão legal, o magistrado não pode se furtar a tomar uma decisão. Vou dar um exemplo. Nesse momento agora de quarentena, temos várias situações novas. Empresários que estão sem saber o que fazer, se vão dar férias, se vão demitir, e se ele demitir porque não tem recursos, será que vai enquadrar como justa causa? Será que haverá uma elasticidade para ele adimplir as dívidas trabalhistas? Então temos toda uma situação nova. Então, se houver alguma demanda nesse momento, outra situação nova que estamos vivendo no momento, por recomendação do Ministério Público, as concessionárias de água, de luz e telefone não podem promover o corte, né, por falta de pagamento. Mas e se houvesse um não pagamento maciço, milhares de pessoas deixassem de pagar, a empresa iria resistir? E como resolver isso? O magistrado iria ter que decidir em face dessa inadimplência maciça. Então, não pode, tanto o artigo 140 do Código de Processo Civil, com reforço do artigo 5º, inciso 35, ele tem liberdade para tomar, ele tem um dever de tomar decisão. E lembrando que o artigo 93, inciso 9, o legislador constituinte colocou que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Aqui nós temos o princípio da livre decisão motivada. Então, o juiz tem total tranquilidade de tomar as suas decisões. Ele tem o artigo 140 do Código de Processo Civil, que ele dá a possibilidade do magistrado utilizar a equidade, ou seja, estou falando de equidade, não igualdade, não confundam, de utilizar equidade, ou seja, seus pressupostos éticos para promover a justiça. Tem a disposição do artigo 5º, inciso 35, e que é reforçado pelo princípio da livre decisão motivada, que está implicitamente, está expresso, mas é necessário uma hermenêutica, uma interpretação, no artigo 93, inciso 9, justamente no trecho em que temos que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, e aí quando o legislador coloca todos os julgamentos, é em qualquer instância, primeira instância, segunda instância ou em tribunais superiores. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, ou seja, reforçando aí a necessidade de publicidade. Inclusive o Constituinte colocou o princípio da publicidade lá no caput do artigo 37, todos os senhores aí sabem disso, principalmente os concurseiros, e fundamentadas todas as decisões. Então, desde que ele fundamente, ele pode tomar qualquer decisão. Como é que o magistrado vai pautar a sua decisão? Existe algum ordenamento jurídico? Nós vimos que a Constituição autoriza, o Código de Processo Civil também autoriza ele tomar uma decisão, mesmo que se houver uma lacuna ou obscuridade na lei. Autorizado é. Qual a metodologia que ele vai adotar para tomar sua decisão pautada na equidade, que é mencionada lá no artigo 140 do Código de Processo Civil? Quem vai nos dar essa resposta é o Decreto-Lei 4657, de 1942. O artigo 4º diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz, esse decreto, para quem não está lembrado, a lei é conhecida popularmente, vocês vão falar bastante nela, quando vocês começarem a estudar o Código Civil, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, conhecida como LINDB. No artigo 4º, a LINDB informa que quando a lei for omissa, é o caso mencionado no artigo 140 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, ou seja, não existe nenhuma lei ainda sobre isso, mas o Código de Defesa do Consumidor, não existe uma lei, o Código Civil não trata desse tema,
mas o Código de Defesa do Consumidor trata, o Estatuto da Criança e Adolescente trata. Então, ele vai fazer uma analogia, verificar o que aquela outra lei fala sobre esse tema, e aí pautar a sua decisão. Ele vai fazer uso da analogia, dos costumes, e aí os costumes, entenda, tem uma palavrinha que vocês irão ouvir bastante durante o curso de Direito, valores, axiomas, né, que são valores da tradição, tradicionais, aquilo que a gente herda, o conhecimento dos nossos avós, ou da comunidade onde nós nascemos e nos criamos, e os princípios gerais do direito. Por exemplo, no artigo 1º da Constituição Federal, entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, temos o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ele vai pautar sua decisão em cima de analogia, costumes e os princípios gerais do direito. No artigo 5º, o legislador da LINDB colocou que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais. Outro ponto aí que ele vai nortear sua decisão, os fins sociais, ao caso concreto, vai atingir a finalidade. Então, por exemplo, lá no 5º período, vocês vão estudar uma disciplina, recuperação judicial. Vocês vão ver lá que o legislador colocou que as dívidas do empresário que está em processo de recuperação judicial será suspensa durante um prazo improrrogável de 180 dias. Só que a jurisprudência, contrariando o dispositivo legal, o legislador colocou expressamente prazo improrrogável de 180 dias. Mas temos o caso, por exemplo, da Oi, em que foi prorrogado. Então, o magistrado, verificando alguns princípios, como por exemplo, vocês vão estudar mais adiante, mas ele pautando a sua decisão no princípio da preservação da empresa, no princípio da função social da empresa e no princípio do estímulo à economia, previsto lá no artigo 47 da Lei 11.101, que trata da recuperação judicial, ele pode adequar a sua decisão, mesmo contrariando a lei específica, adequando aí a função social e as exigências do bem comum. Em outras palavras, temos o caso aí da Petrobras. O fechamento de uma Petrobras, por exemplo, lá no município de Carmópolis, o prejuízo é gigantesco. Então é muito mais interessante o legislador, dando o exemplo da Petrobras, mas vocês vão estudar lá no 5º período que empresa de sociedade de economia mista e empresas públicas não se aplica a lei de recuperação judicial. Então, uma outra empresa qualquer que desempenha um papel significativo numa comunidade, é mais interessante mantê-la aberta do que simplesmente fechar as portas. Então, fazendo essa adequação social, das exigências sociais e às exigências do bem comum, logicamente o magistrado tenderá a prorrogar, sim, por mais 180 dias, se for o caso. Então, essas legislações, esses pontos aí que eu queria tratar para vocês sentirem na prática de que forma todo esse conhecimento empírico da ética e de seus preceitos, como eles são aplicados no dia a dia do profissional do direito.